Meus irmãos, minhas irmãs, sejam bem-vindos a mais uma mini palestra e hoje iniciando com o primeiro cavaleiro do Apocalipse. Eu acredito que nos próximos domingos nós vamos realizar a próxima palestra já colocando mais de um cavaleiro, mas nessa primeira é necessário falar somente de um por causa da nossa introdução, vamos dizer assim, ao Apocalipse. Antes de comentar qualquer coisa do Apocalipse, e veja, nós já estamos pulando para o capítulo 6, é necessário falar sobre a nossa previsão realizada por Chico Xavier e por vários outros médios, que em 2065, o ano de 2065, a Terra passará para um novo grau de evolução, um grau mais evoluído. Ela vai sair de um mundo de expiações e vai passar para um mundo um pouco mais feliz. Ela vai começar o grau de felicidade. É muito complicado a gente falar tudo que vai acontecer para isso possa ser possível, mas com certeza muita gente vai sofrer, porque não querem acreditar, não querem nascer de novo, não querem mudar de vida para o mal que fazem, não se arrependem, não veem problema em fazer o mal, nem a elas nem aos outros. Essas pessoas, de acordo com o Apocalipse, irão ter sofrimentos bastante expressivos, vamos dizer assim. Então, já que é 2065, nós temos que encarar que o Apocalipse já está iniciando. E por isso é que foi preciso falar dessa primeira aula de um único dos 4 cavaleiros. O primeiro cavaleiro, João, foi chamado para ver. Ele foi chamado por uma das 4 bestas que estavam agraciando e glorificando a Deus e ao Cordeiro. E foi chamado João, ele disse: vem. E João, quando chegou, observou um cavalo branco e seu cavaleiro trazia o arco. É muito fácil a gente colocar essa expressão como sendo a arma, o arco e a flecha. Mas veja, em momento algum o Apocalipse fala em flechas. E um cavaleiro jamais anda desarmado. Então, ele precisa das flechas. Então eu acredito que a visão de arco seja a outra visão que o hebreu antigo dá, que é a conquista, ou melhor, a possibilidade da feminilidade em reproduzir. O arco seria não só o útero feminino, mas a própria reprodução feminina. É uma forma de se ver como se fosse um arco material de guerra, mas veja, nem da guerra esse cavaleiro participa. Ele só participa da vitória. E aproveitando, dando continuidade, João nos diz que a este cavaleiro foi dado uma coroa e ele foi vitorioso e saiu vencendo. Então não se trata exatamente de uma arma, ainda mais que o arco ele é muito mais colocado para símbolos arredondados do que para uma arma. Nós aqui traduzimos de uma forma sempre armamentista, talvez pelo nosso próprio preconceito de milênios de guerra, histórico humano de guerras, mas será que isso poderia ser aplicado a esse caso? Eu entendo perfeitamente que não. As nossas profecias, elas só podem ser interpretadas quando elas acontecem de verdade.
E como eu já disse várias vezes aqui, eu realmente acredito no que as igrejas estão propagando, que o primeiro cavaleiro do Apocalipse foi o trazido pelos franceses na abertura das Olimpíadas e na continuação delas em uma estátua, aonde o cavaleiro naquele evento vestido de prata trazia uma coroa acima do elmo. E é bem possível que vocês observem também que era uma mulher e que quando a imagem foi colocada fixamente, foi revelada a estátua, sob o manto, na verdade acima do manto do cavaleiro da estátua, estavam os 5 arcos das Olimpíadas, que nada tem a ver com a arma. Então, mais uma vez, e até dentro do próprio português, nós usamos o arco, não como arma, mas sim como símbolo circular. Às vezes, muitas vezes, representado de forma aberta na sua parte inferior, devido à própria sustentação do arco, que seria complicado fazê-lo. E muitas vezes aqueles 5 arcos das Olimpíadas simbolizando os 5 continentes do planeta Terra são por diversas vezes vazado, ou aberto, ou faltando um pedaço para melhor entendimento. E essa falta estrutural geralmente é associada porque tem que colocar o arco na terra, então você tem que enfiá-lo no chão, modificando assim, visualmente modificando assim a estrutura de um círculo e tornando ainda um arco, mas um arco aberto, né? Não um círculo completamente fechado. Mas tudo isso que eu estou falando é para provar que o arco nada tem a ver com uma arma. O armamento necessita necessariamente de uma ponteira, um dardo ou uma seta, ou como comumente chamamos, uma flecha. É necessário para que seja uma arma que haja esse tipo de equipamento, apesar de que o arco também possa ser usado como um tacape, um porrete, vamos dizer assim. Ele teria um alcance muito reduzido, ainda mais para um cavaleiro, que acima do cavalo já tem uma distância grande do chão e dos oponentes que estão em terra. Então é bem melhor para o cavaleiro uma arma mais longa para o combate direto. E note que em momento algum a Bíblia fala em flechas. Então todo cavaleiro anda com o arco e as flechas. É natural pensarmos que mas se tem o arco, tem as flechas. Veja, acabei de dar o exemplo de que existem 5 arcos famosíssimos pelo mundo inteiro, sem nenhuma flecha, e que não representam de forma nenhuma uma arma, e trazem consigo a vitória e saem vencendo. Ou vai dizer que não existe a vitória nas Olimpíadas e que elas continuam, e elas saem vencendo, elas continuam vencendo. Enquanto houver Jogos Olímpicos, haverão vencedores. Enquanto houver jogos, haverão vencedores. É muito claro esse conceito. Então, eu acredito que está muito mais relacionado a esse conceito que eu acabei de dizer do que a um conceito armamentista, um conceito guerreador. E por mais que você diga que foi uma coincidência ou que foi contratado para que fosse isso, lembre-se que nessa mesma abertura, em tom jocoso, houve uma reapresentação do que seria a última ceia dos 12 discípulos com Jesus, colocando Deus, ou melhor, uma figura azul dentro de uma enorme travessa para ser consumido pelos homens, simbolizando que seria o corpo de Deus que estava sendo entregue e comido pelos homens. Mas nesse âmbito também é necessário lembrar que foi Jesus que entregou seu próprio corpo, e que Deus em momento algum materializou-se em corpo. Devemos respeito ao nosso Pai. Então, meus irmãos, é bastante comum
que essa dúvida seja uma das maiores dúvidas. Então, quer dizer que o primeiro cavaleiro foi um objeto lançado para o mundo inteiro ver, que foi uma mulher montada em um cavalo em um show pirotécnico, e que tudo não passa de mídia? Não existe coincidência, já expliquei isso. O que existe são os grandes milagres dos pequenos momentos. Durante muito tempo, o que a França vem mostrando é que o pensamento progressista deve ser acolhido pelo mundo. Entretanto, desde a queda da Bastilha, todo o pensamento progressista na França deu muito errado. E a Bastilha era uma cadeia que era uma cadeia horrível, e no final acabaram colocando apenas presos políticos, ou melhor, a maioria dos presos eram presos políticos, porque eles queriam silenciar todo tipo de questionamento. E houve então a Revolução Francesa, que terminou com o povo derrubando essa cadeia e decapitando seus líderes. E por isso que diz a queda da Bastilha, porque ela foi derrubada, talvez não tijolo por tijolo, mas dizem que sim, mas ela foi retirada do poder da França, o povo tomou ela, que era o maior símbolo de opressão. É como se fosse hoje aquele julgador que proíbe as pessoas de terem rede social. Então, nossas atenções estão sendo voltadas para o passado, mas encaixando-se perfeitamente com o presente. E nós não pedimos para que as pessoas sejam boas, nós pedimos para que as pessoas sejam verdadeiras, tá? Então verifiquem dentro de si a verdade e vejam se vocês a praticam. Se a resposta é sim, que bom, que maravilha. E não esqueçam de estar sempre examinando. Um forte abraço e até a próxima aula, ou melhor, até o próximo mini curso ou mini palestra.